Agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está presente. Hoje a nossa irmã Simone vai pregar, trazer a palavra, e eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós nesse início de noite. E o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus que não falha, um Deus que está presente na nossa vida. Estou bastante orgulhosa da Fabi, junto com o esposo, que ela, junto com ele, correram para estar nos cultos. Eu achava que só viriam amanhã, mas estão aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Já vem, Fabi, aqui para fazer oração. Mesmo com essa batalha toda que nós estamos passando hoje, te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Está repreendido em no nome de Jesus. Não dá para ouvir, né, gente? Ré menor. Deixa preparado o Ré menor aí. Então, gente, ai, que delícia. Estou muito orgulhosa, porque apesar dela estar a trabalho, eles deram um jeitinho do Andrada tá trabalhando de lá, tá juntinho. E eu estava até conversando com a Fabi agora e falei pro Andrada. Eu acompanhei eles pelos stories, né? E 26 graus abaixo de zero, assustador, né, gente? A Fabi disse que não é normal, né? Não, né? Pelo que comentaram lá da cidade, não é sempre assim, tão gelado. Gelado, né? E eram paisagens lindas. E toda vez que eu vejo lugares bonitos onde servos de Deus colocam os pés, eu espero uma gratificação ao Pai. E eu estava vendo os stories do Tiago, né? Lógico, tanta gente, ele tinha que colocar daquele jeito mesmo, para dar para todos verem. E eu ficava esperando ele agradecer a Deus. Eu cheguei a orar para ele agradecer a Deus, gente. E assim eu faço na postagem de vocês. Falo, Senhor, cadê o Senhor aí? Onde está o Senhor, né? De todos vocês, viu? De todos. E de repente ele coloca lá, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. E a Fabi que levou mala, fala, agora sim, parabéns. Porque ele soube reconhecer o Deus que carrega ele. E a esposa maravilhosa que Deus deu para ele. Que esposa maravilhosa, né, igreja? Tá dando para entender? Ela é tipo a pastora Clau, ela vai pescar de madrugada com o marido. É isso aí, foi dito na live esses dias. Parabéns, viu? Por ser essa esposa maravilhosa, né, gente? Porque ultimamente, mulher maravilhosa, gente, só Mulher Maravilha no filme. E até ela tá esquisita. Então, é ou não é, pessoal? Só realmente alguém que é tão nascida da água e do Espírito e é 100% Jesus. E até eu brinquei, olha, você puxou a mãe Clau. Agora eu brinquei, Stephanie, aquele puxou a mãe Raquel. Então, tome cuidado com ele. Né, Tiago? Puxou a Kel. Puxou a Kel. Então, cuidado, Stephanie, ele puxou a Kel. E você puxou a Clau, né? Cuidado também. Às vezes parte mais cedo, então se cuidem. Olha, eu brincando com coisa séria. Vamos ficar mais perto, sentar mais perto, gente? Vocês conseguem sentar mais perto? Né? Quem está com a família já toda no banco, mas quem não está, vem mais próximo, vem. Vamos ficar juntinhos. Tem lugares mais para frente, vem sim. Glória a Deus, isso aí. Porque senão, né, gente? Vou ter que falar com vocês em braille. E eu não sei. Em libras, né? Em libra, braille é ler com dedo. Em libras. Vamos para uma oração gostosa agora? Vamos? Então vai, querida. Então, Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço por estar presente, por estar nessa casa, Pai, para adorar a Ti, Pai, junto com meus irmãos, Senhor.
Pai, eu lhe agradeço por tudo que tem feito na minha vida e na vida de cada um que está presente também, Pai. Obrigada pelas oportunidades, Pai. Obrigada por me levar em lugares que eu jamais imaginaria estar, ainda trabalhando e poder contemplar a sua linda paisagem, a sua natureza, o quão perfeito é, Pai. E se com nossos olhos é tão lindo aquilo que Tu fizeste nessa terra, Pai, imagino como será aí nos novos céus, Pai. Senhor, que possamos então ser cada vez mais purificados em Ti, ser alvos mais que a neve, Pai. A neve que ela é tão brilhante, Pai, tão pura, Senhor. Então que possamos ser purificados a cada dia mais em Ti, Senhor. A cada vez mais quebrantando nossos corações para chegar cada vez mais perto de Ti, Pai. Mais perto dos Seus conhecimentos também, Pai. Nos capacite a cada vez mais, nos capacite a todo instante, a todo momento, Pai. Para que possamos, Senhor, ser cada vez mais fortes em Ti. Para que possamos agir de maneira correta, Pai. E poder falar da Sua palavra mais e mais, Senhor. A fim, então, de levar o Seu grande amor, Senhor, a outros corações também, Pai. Que possam, então, se entregar cada vez mais a Ti também, Pai. Usa-nos, Senhor, em todos os lugares que tivermos, Pai, para fazermos o melhor ao Seu reino, para engrandecer e louvar o Seu santo nome, Pai. Graças Te dou, Senhor, mais uma vez por tudo, por cada instante, por cada momento, Pai. Que é possível sentir a Sua presença, Pai, e que possamos sentir cada vez mais e mais a Sua presença mais forte em nossos corações, Pai. Aqueça cada vez mais a nossos corações, Senhor, e coloca em nós uma palavra, Senhor, de falar para de Ti em todos os cantos, independente do país, independente da cidade, independente do bairro, independente da posição social também, Pai. Nos capacite para poder falar com qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar, Pai. Graças Te dou por essa igreja, por nosso ministério, Pai, e continue abençoando mais e mais o ministério, Pai. Continue abençoando mais e mais a nossa pastorinha Kel também, Pai, com muita força, com muita saúde, Senhor, com muitas ovelhas lindas também que possam ajudar a levar a Sua obra ao lado dela, mas com o mesmo amor, com a mesma unção, Pai. Unge-nos cada vez mais, Pai, para que possamos ser cada vez melhores em Ti também, Pai. Graças Te dou por esse culto, Pai. Esteja presente em mais uma reunião, Pai, e vai abençoando também os corações para irem na Santa Ceia de amanhã, Pai. Já nos quebrante hoje para possamos tomar a ceia, então, quebrantados em Ti, purificados em Ti. Mais uma vez te peço, Pai, que esteja com nossos corações e nossas vidas em todos os instantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Aleluia, Jesus. Tão gostoso a gente poder conversar um pouquinho, né? E tá impedido. É difícil, né? Vai ser difícil hoje, hein, Simone? Parece que a gente já está em Sodoma e Gomorra, não parece, gente? Que a gente está em Sodoma e Gomorra? Esses dias anda sendo muito difícil para mim, sabe, gente? Fecha aqui, pastor Tony. Esses dias está sendo bastante doloroso. E conforme o tempo passa, gente, ele vai ficando mais doloroso. Há vários tipos de luto, né? Há vários tipos de luto. Luto de pessoas mais distantes, né? Eu estou falando no luto morte, tá? Eu já passei por vários. A perda da minha avó, dos meus avós, que eu amava demais. A perda do meu pai, mas da pastora Clau, gente, é indescritível. E assim, quando está nesse momento igual eu estou,
nesse momento que eu tô, é assim, é muito complicado, gente. O corpo fica mais pesado, a mente ela fica mais acelerada, a sensibilidade fica maior. E por mais que eu encontre pessoas, daí é o dobro, é mais difícil ainda para mim no outro dia. E o estar sem ela às vezes dá uns ataques de choro assim, ó, para vocês terem uma ideia. Tem um terreno de Cananéia da igreja, o trato é de 3 em 3 meses fazer a limpeza. Ele manda foto como está o filme, desde a época da pastora Clau, ele me manda como está e depois como ficou, eu faço a transferência. Só que eu sei que lá é de 3 em 3 meses. E ele já queria fazer em menos de 1 mês e meio. Para vocês terem uma ideia. É tudo assim. Eu até comentei com alguém, eu não sei se o mundo piorou mesmo ou o diabo está com muita raiva de mim. Eu tenho a impressão que, acho que é mais comigo, gente. Eu não acho que está tão perverso assim lá fora, é impossível. Porque eu sei o tipo de pessoa que é, uma pessoa do bem, é um trabalhador do bem, gente. Então, eu estou contando só uma das coisas. Como o mundo está mal, quando você está mais precisando, o mundo quer tirar de você. E eu lembro quando meu pai morreu, a minha mãe falou: Kel, eu dei tanta coisa para os outros, as pessoas me exploraram tanto. E realmente, novamente, eu vejo que isso se repete. O mundo é mau. Quando Jesus falou que o mundo é do maligno, ele é do maligno, gente. Não sejam iguais ao povo do mundo. Sejam diferentes. Andem ao contrário. Nós temos que ter características diferentes do povo do mundo lá fora. A mentira, por exemplo, não pode fazer parte. A inveja, o ódio, a cobiça, os palavreados errados, o engano, as ilusões, tem que ser tirado da nossa vida. E, gente, eu posso subir no altar com categoria com vocês. Porque em todo tempo a minha vida é 100% Jesus. E tem que ser 100% Jesus, gente. Senão, lascou. Senão vocês estão lascados. Eu não consigo trabalhar com quem não está 100% Jesus. Me incomoda. Me incomoda viver com pessoas que não estão 100% Jesus. Se for para eu trabalhar abençoando, livrando, é uma coisa. Mas conviver, fazendo o que está na mesma altura, é terrível, gente. Porque eu sei o que eu busco em Deus. Ah, mas você é pastora. Não, todo cristão deveria ter a mesma busca com Deus. Você conviver com pessoas que não são de Deus esvazia, não é verdade? Esvazia. Pessoas que são de Deus, mas não têm vida com Deus, te arranca um pedaço, não é verdade? E o triste é que as pessoas, quando elas estão no pecado, elas acham que ninguém está vendo, gente. Mas lembra lá do Jardim do Éden? O que aconteceu quando eles conheceram o pecado? Não escutei, gente. Se esconderam. E por que eles se esconderam? Porque estavam nus. O pecado nos tira a glória. A vestimenta, na verdade, era a glória de Deus. Era a glória do Senhor. E ficaram nus, porque ficaram sem a presença de Deus, é ou não é? Perderam a glória de Deus. O pecado é assim, gente, ridículo. E todos os dias, sabe, é um desafio constante para mim. É um desafio, todas as horas. Vocês que passaram já por um luto profundo e mais próximo, sabem como é. Então, eu me movimento em obediência a Deus, mas sem condições. Hoje, por exemplo, como eu tinha chorado muito ontem, mas muito, eu falei, hoje eu não posso chorar. Como eu vou chegar na igreja com uma cara de quem chorou? Eu amo o meu trabalho. Então eu segurei. Cheguei para tomar banho, gente. Eu falei, não dá mais. Eu comecei a chorar. Só que quando eu comecei a chorar, gente, eu comecei a cantar em línguas. E que eu não conseguia nem entrar no chuveiro, tremia aqui, eu tremia inteira, de tanto emocional forte. Olha que ponto chega o emocional. Mas eu fui me arrastando até o chuveiro e tremendo, gente.
De repente, eu não aguentava nem tomar banho. Eu comecei a falar com Deus, chorando. Falei, Senhor, não dá, eu tenho que chorar. Eu tenho que falar contigo porque eu preciso de ti. Gente, eu fui tomada pelo poder do Espírito Santo. E eu fui falando em línguas. Eu fui cantando em línguas, hinos espirituais. E de repente eu estava cheia de vigor. Aí eu saí do chuveiro, lógico, não vamos gastar toda a energia, né, gente? Daí quando eu saí do chuveiro, ainda embrulhada nas minhas toalhas velhas, eu continuava cantando em línguas. E quando eu cantava em línguas, gente, a casa estrondava. E de repente eu parei de cantar em línguas. E eu só comecei a profetizar a grandeza de Deus, quem Ele é, quem o Senhor é para mim. E gente, nem o livro de Jó tinha tanta sabedoria quanto a minha oração diante do Senhor. Olha, uma das coisas que eu falei para Deus, e eu fui sentindo a alegria da salvação, foi que quando eu penso que eu já conheço a bondade do meu Deus, o meu Deus, Ele tem mais profundidade de bondade, e é inesgotável a bondade do meu Senhor, aleluia. E gente, porque eu tenho medo dos vizinhos escutarem, agora eu passar meio de doida, gritando sozinha, orando sozinha, chorando sozinha, então eu repreendo muito. Mas naquela hora, o meu cântico espiritual ia, e eu salmodiei o Senhor com toda a minha força, com as minhas palavras que não eram minhas, mas vinha do alto, e eu fui transbordada do Espírito Santo. E naquele momento eu já não tinha tremedeira, eu já não tinha suadeira, eu não tinha fraqueza, eu não comi nada, eu comi do pão da vida, aleluia. Eu bebi da água da vida. E quando o meu espírito conseguiu romper as barreiras junto com a minha alma para clamar ao Senhor, os céus se abriram, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu comecei a salmodiar a Deus e a cantar ao Senhor, e o Senhor foi tomando conta da minha alma, do meu espírito e do meu físico, aleluia. E quando menos eu esperava, eu estava em pé, vestida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu não aguentava hoje nem andar de chinelo pela casa, nem de tênis, quanto mais de salto. Mas o Senhor me elevou na palavra dEle, porque da minha boca saíam as profecias, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, a grandeza de Deus, que eu não duvido do perdão dEle para com a minha vida, do amor dEle para comigo. E quando eu comecei a assinar de volta o contrato de amor que eu tenho com meu Deus, porque Ele é bom, aleluia, a alegria tomou conta do meu coração, aleluia, a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, aleluia. E eu estava cantando o louvor, os guerreiros, estrondava a casa depois de pronta, e eu fui sentindo a presença de Deus, sabe, aquilo que a gente sente não troca por nada, a presença do Senhor. E de repente um amado falou assim: oi, tudo bem? Eu falei assim: ó, estou cantando um hino que você amava muito aqui também, os guerreiros, está estrondando aqui. Ele falou: eu não, mas a Clau, eu só lembro eu cantando junto com ela, Clau. E eu lembro também que eu não gostava do hino Vou Voar Como a Águia, mas um dia nós estávamos num lugar, a fiação caindo, ele falou, eu nem lembro dessa situação, e de repente a Clau cantava pelo lugar, que esplandia pelo lugar, a voz dela cantando, vou voar como uma águia. E eu falei: meu amado, você nunca percebeu que ela acreditava muito numa liberdade vinda por Deus. Ela acreditava que ela sobrevoava com as asas de Deus sobre ter perdido um neto, sobre ter sido traída, sobre ter perdido meu pai. E hoje eu sei o quanto ela cantava esse hino, vestida das asas da liberdade, da salvação em Cristo Jesus, aleluia.
E eu sei que todas as vezes que eu canto esse louvor, a igreja chora. A igreja chora de saudades. A igreja chora de vontade de voltar no tempo. Mas hoje nós vamos cantar em dó maior. Nós vamos cantar esse louvor. Mas nós vamos cantar crendo que o Senhor está te dando asas, tirando você das garras do maligno, tirando você das garras de Satanás, libertando o teu casamento, libertando a tua alma, libertando os teus filhos, libertando a tua casa, libertando o ministério. Hoje o Senhor está colocando asas que voam além do que os olhos humanos podem alcançar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você crê assim? Então vamos cantar, aleluia.
Eu vi uma pastora falando, eu estava lá, minha mãe escutando depois, e é uma história que todo mundo conhece, uma história, não sei se é verdadeira, mas diz que um homem muito pobre, ele queria viajar pelo mundo, então ele vendeu tudo que ele tinha e comprou umas passagens de navio, não sei se faz isso. Ele comprou umas passagens de navio para viajar, e só como ele não tinha dinheiro para passar 5 dias dentro do navio. Como ele não tinha dinheiro, ele levou pãozinho para ir comendo no caminho, porque ele era muito pobre, ele falou, não vou ter dinheiro. Então no primeiro dia ele comeu pão fresquinho, no segundo pão murcho, no terceiro já era o pão duro. Aí ele falou, não aguento mais, eu vou lá na cozinha do navio pedir misericórdia, você tem um prato para me dar. Daí quando ele chegou lá, eles falaram assim, nossa, você veio aqui escondido? Não, eu tenho um bilhete. Você tem esse bilhete? Sim. Então, você tem o direito de 3 refeições por dia, incluso no bilhete. Enfim, moral da história. Nós estamos numa embarcação indo para o céu. E nós estamos achando que porque estamos indo para o céu e nós somos miseráveis, pecadores, nós vamos comer pão levado por nós, seco, duro, durante o caminho. Mas, na verdade, o Senhor já pagou o nosso bilhete. E nessa viagem a gente pode comer do bom e do melhor enquanto chegamos aos céus. Bonito, né, gente? Maravilhoso. Então, agora, quando a gente levar o pãozinho duro no meio do caminho e achar que isso é coisa de Deus, vamos lembrar que o Senhor já pagou por nós. Pagou refeições, pagou a nossa ida aos céus. E nós vamos parar de pensar de maneira minúscula quando se tratar do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso e grande, amém? Gente, eu quero entregar a palavra para Simone já, tá bom, queridos? Depois, se sobrar um tempinho, a gente canta junto com o batalhão. O batalhão, é só batalhão vocês ou é batalhão de Cristo? Batalhão de Cristo, né? Oi? Batalhão de Cristo? Que bom, que é de Cristo. A paz, igreja. Pastora, você fica aqui, porque você faz parte da minha pregação. Faz parte. O mais engraçado, gente, foi assim, eu tinha uma pregação preparada. Aí, não, pastora, não foi uma parte, mas eu achei até o versículo que você falou. Mas na hora, aí eu cheguei umas 4h30 em casa, de uma cliente, e aí eu fui reler, né, o que eu tinha. Mas sabe quando eu reli, gente, eu esqueci tudo. Me deu um branco horroroso. Falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus Cristo, não lembro mais nada. E o mais engraçado é que eu acordei, hoje 6 e pouca da manhã, eu coloquei do meu lado o celular para ouvir a palavra que eu ia pregar. E eu escutei umas 4 vezes seguida. E quando eu voltei da cliente, eu não consegui lembrar mais. Mas o interessante é que eu tenho mania de anotar as datas das lives na minha Bíblia, quando eu estou com ela grande, porque eu gosto dessa, porque ela tem uma linguagem bem interessante que eu consegui entender. E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor tinha me dado uma palavra no dia 30. E eu li, e aquela coisa abriu a minha mente. Mas o mais interessante é que eu fui abrir a palavra, assim, eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Desesperada, né? E saiu uma palavra que eu já tinha lido há umas semanas atrás. E o mais interessante, gente, que foi assim, algo que a pastora entrou na minha pregação. Eu falei, Senhor, como pode, né? Porque é uma passagem bem conhecida, que a pastora já pregou, que toda a pastora Cláudia, a pastora Kel já pregou, e é João 12, sobre Jesus é ungido em Betânia. E eu falei, Senhor, você quer que eu fale isso mesmo? Mas na hora foi muito maravilhoso, gente, porque quantos de nós, em todo nosso percurso, nós subimos com Jesus, ligamos para a pastora, pedimos em mensagem, oração? Milhares de vezes. Eu tenho até áudio da pastora Cláudia ainda que eu não apaguei no meu celular, porque eu não queria apagar. Eu não consigo apagar até hoje. E aí eu falei, Senhor, como pode, nas lives, a pastora pregando, fala no nosso coração. Eu falei, como é gostoso alguém, assim, a gente falar com Deus e alguém ser ouvida. E alguém está ouvindo a voz de Deus e o Espírito Santo falar conosco nas lives. E as lives têm sido assim, força, mais um pouquinho, não perca o ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas
tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus tem falado isso pela boca da pastora, em todas as lives, se a gente prestar atenção. E eu falei, Senhor, como é bom ter um profeta. Como é bom ter alguém que você pode correr, né? E a gente tinha duas, agora a gente tem a pastora Kel. E a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente aprende. Eu falei, gente, a gente tem palavra para viver num deserto por mais de 40 anos, gente. Por mais de 40 anos. E eu falei, Senhor, como que pode uma mulher simples, na hora ela pegou o tudo dela. E eu vi a pastora, na hora que eu olhei, pegou tudo dela, ela pegou o mais puro nardo que ela tinha e foi lá e ungiu os pés de Jesus e secou com os próprios cabelos. E eu falei, Senhor, essa é a pastora Kel. Ela tem pegado a dor, ela tem pegado o desprezo, as traições, tudo por amor ao Evangelho de Jesus. Tudo para que a gente não desfaleça em nenhum momento. Gente, ela não viveu o luto, ela viveu conosco. Ela não nos abandonou. Ela falou, eu estou em luto, eu não vou orar por você. Não, ela ora até por gente que ela nem conhece. Gente que a gente, da nossos familiares, que está com um problema, com uma dificuldade, a gente liga para ela. Nunca ela falou, olha, fulana, eu não vou orar por essa pessoa. Nunca, nem para a pastora Clau, nem a pastora Kel, nunca falou. Elas sempre estiveram prontas a orar, a interceder. E eu falei, Senhor, como é interessante você entregar o seu tudo. E a gente acha assim, a gente entrega o nosso tudo para Deus, né? A pastora Kel entregou o tudo dela para Deus, mesmo perdendo a pastora Clau, que era um amor da vida dela, aqui nessa terra. Ela entregou o tudo dela. Mas na hora ali, o lugar, a palavra de Deus diz que se encheu o lugar com o cheiro do perfume que essa mulher colocou nos pés de Jesus. Olha só, quando você faz algo para Deus, o lugar enche da presença de Deus. E aí eu fiquei observando, eu falei, gente, é verdade, o lugar tem que preencher. Só que a gente acha que o diabo não vê. Olha como a gente é às vezes cego. O diabo não está me vendo, eu estou fazendo algo para Deus, às vezes até inocente mesmo, a gente não percebe. Mas o que acontece na palavra de Deus? Judas Iscariote fica com raiva, porque ele queria roubar o dinheiro. E ele fala até uma coisa bem bonita que todos nós sabemos. Por que não vende esse perfume caro e dá para os pobres? Nós sabemos essa passagem. E é assim que acontece na nossa vida, quando a gente se lança para Deus, para doar tudo que a gente tem. Talvez a gente não tenha um perfume caro, talvez a gente não tenha uma boa aparência, talvez a gente não consiga falar direito, mas a gente doa o nosso tudo para Deus, sem querer nada em troca. E o diabo se levanta. E é bem o que a pastora falou. O diabo tem raiva. Ele tem raiva. E aqui na palavra de Deus ele fala que os de Satanás, eles ficavam murmurando entre eles. Vamos matar Jesus, vamos matar Lázaro. Além dele querer matar Jesus, ele queria matar o milagre que era Lázaro, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E olha como o diabo é fedorento. Ele finge que ele é bonzinho, ele dá uma aparência, como eu sou maravilhoso, eu quero fazer algo que vai ajudar todo mundo. Na verdade, ele tem interesse em derrubar, em esconder o milagre. E aí, na palavra de Deus, Jesus fala até que os pobres sempre tereis contigo, mas eu nem sempre tereis. E aí ele fala assim, num simples ato daquela mulher, ela está escrita aqui. Isso se passou milhares de anos, gente. Não é de ontem, não é de hoje, não é de 100 anos atrás. Milhares de anos se passaram e a história dessa mulher está aqui, contada, para que a gente hoje possa ouvir a palavra de Deus, possa observar. Isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes você se doa pelo Evangelho, se doa para o reino, se doa na igreja, se doa, e o diabo se levanta. Falando até coisas bonitas ao parecer de outras pessoas. Olha, aquele irmão, ele falou uma coisa bonita. É nada, é invejoso. O diabo é invejoso. O diabo ele gosta de pôr o dedo e apagar o que Jesus faz. Ele quer encobrir o que Jesus faz. Em todos nós. Se você hoje tem algo, que todos nós temos dificuldades. Temos. Nós estamos no caminho. Quem disse que o caminho ia ser tranquilo?
Na palavra de Deus não fala que o caminho é ser tranquilo, mas estamos no caminho, nós estamos percorrendo, vai ter dificuldade, vai ter chuva, vai ter tempestade, vai ter granizo, vai ter fome, vai ter dificuldade, doença, morte, vai ter, mas estamos no caminho que é Jesus Cristo. E o mais lindo da passagem de Deus, que eu falei, Senhor, como é gostoso ter alguém que a gente pode pedir oração. Porque às vezes eu nem precisa me responder, tá? Porque eu sei que são poucos. Sem ser na oração que a pastora coloca a listinha lá do grupo, quantas vezes no dia você se lembra de orar pelo ministério ou pela pastora Kel? E nem precisa responder, porque eu acho pouco o que eu faço, gente. Eu acho muito pouco, muito pouco. Pelo tanto de coisa que eu recebo desse ministério, é muito pouco. Eu falo, Senhor, eu podia orar mais, eu podia jejuar, eu podia interceder mais pelo ministério. Eu acho pouco, eu confesso, eu acho pouco o que eu faço. Mas é o meu tudo, é o que eu posso dar agora. Eu falo, Senhor, me usa. Eu não quero ser aquela pessoa que sabe a Bíblia de ponta a ponta e não viver a Bíblia. Eu nem que seja só uma folha, Senhor, que eu decore, que eu entenda. Eu quero cumprir aquela uma folha que eu entendi. E se você não ler a palavra de Deus, você não vai ter entendimento. Eu achei que, gente, é uma coisa impressionante, que se você fala assim, se você faltar a um culto, você fala, é simples, é corriqueiro. Não é. Faz uma diferença na sua semana. Faz diferença na sua semana. Eu falo por mim. Eu vinha quantas vezes no culto? Uma vez no mês? A pastorinha Clau era tão boazinha, tão bonitinha, que ela mandava áudio. Querida, senti falta de vocês. Vocês estão bem? Ela mandava áudio. Alguém sabia? Ninguém. Só acho que a pastora Kel, né? Que estava junto. Mas quem sabia? Deus. Jesus ouvia aquela mulher. Então não adianta a gente só fazer para exibir para os outros, para mostrar para os outros. Se lá no nosso interior, na nossa casa, no nosso trabalho, no convívio com as outras pessoas, a gente não demonstrar esse amor por Jesus. Não adianta eu vir para a igreja, eu sou a santinha de Jesus, faço tudo bonitinho, com rituais. Mas lá na minha casa eu sento o porretinho um, xingo o outro. No meu trabalho eu falo mal do meu patrão, eu falo mal da empresa. Adianta? Porque eu posso esconder da irmandade, mas quem está me observando? Ele está nos observando em todo o tempo. Quando a gente vai pensar em fazer alguma coisa errada, Jesus Cristo, às vezes eu sou muito de falar e depois que eu penso, né? Aí eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu falei, não era para ter falado. Eu faço isso, mas quando o Senhor me alerta antes de eu falar, eu volto para trás. Aí eu estou desagradando a Deus. Não é o outro que eu estou desagradando, eu estou desagradando a Deus. Eu penso assim. E eu acho que todo salvo tem que pensar antes de, eu vou me lançar no pecado, vou me lançar na bebida, vou para o carnaval sambar, pastora, não está vendo mesmo? Mas Deus está vendo. Você está sendo observado pelo reino do diabo e pelo reino dos céus. E quando você vai se afastando da presença de Deus, não é Deus que vai se afastando de você, é a gente que vai se afastando da presença de Deus. Fica mais difícil a gente voltar. Agora, quando a gente se achega mais perto da bênção, a gente é mais abençoado. E não adianta, porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas a falar, para que ir no culto? Se tem a live, gente, as lives são maravilhosas. Elas falam comigo a semana inteira. É uma injeção assim, de uma adrenalina, de uma coisa assim, que é uma coisa como se fosse uma pessoa viciada, sabe? Assim, uma coisa maravilhosa que deixa a gente animado. Mas a comunhão na casa do Senhor é diferente. Mesmo as coisas que não são filmadas, que hoje a gente filma, depois dos cultos, a comunhão nossa lá embaixo, até as aulas, gente, é engraçado. Até as aulas que a gente se mata para aprender uma coisinha, coitado do professor, meu Jesus. A gente aprende um com o outro, um com a dificuldade do outro. A gente aprende com o professor, a gente aprende até com quem ele traz. Você fala, Jesus Cristo, como você é maravilhoso, como você pode amar.
Simples mortais, simples pessoinha, que uma bactéria mata, que um vírus entra e mata. O Senhor nos ama. Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. E mesmo quando você não enxerga com seus olhos físicos, Ele trabalha em nosso favor. Ele está trabalhando ali nos corações. Ele está trabalhando em volta de você. E isso também se dá muito à oração de um profeta, de orações que a pastora fazia em nosso favor, que estão no incenciário de Deus. E eu acho que vai durar ainda um bom tempo, porque aquela mulher orava a gente. E eu sei que a pastora Kel também ora, porque mesmo quando a gente está disperso, a gente está na nossa vida corriqueira, que nem louco correndo, a gente sente a oração. A gente para, a gente sente. E o Senhor nos corrige em sonho. O Senhor nos corrige. Ali a gente está olhando uma coisa e de repente a gente vai para a palavra de Deus. Gente, é impressionante. Esses dias eu gosto muito de futebol americano. E eu falava para o Reinaldo assim, nossa, 80 mil pessoas dentro do estádio, eles não podiam estar adorando a Deus? 90 mil pessoas dentro do estádio, eles não podiam estar adorando a Deus? Olha aí, quantas dessas pessoas têm o nome escrito no livro da vida? A gente faz essas associações. Todos os filmes que eu vejo de guerra, gente, eu acho maravilhoso de guerra. Acho maravilhoso, porque eu imagino a guerra, a luta por nossas vidas. Todos os dias, a luta diária que Deus tem. A luta diária que a gente acha que o diabo dorme. O diabo não dorme. Ele fica ali 24 horas. Até nos nossos sonhos ele fica. A gente acha, eu dormi, o diabo também dorme. Ele não dorme. Mas o nosso Deus também não dorme. Ele está ali pronto em todos os momentos da nossa vida. Ali, ó, eu vou segurar. Segura, filhinho. Vem por aqui, filhinho. Vem por aqui, filhinho. Não vai por aí. Ele é amoroso. E aí depois eu fui lendo a palavra de Deus. E aí eu fui para as ovelhas. Ai, que Jesus era o caminho. E que Ele era maravilhoso. Ele falava assim, ainda vem. Ele chama e a gente entende que é Ele que está chamando. O bom pastor, Ele é maravilhoso. É Jesus o bom pastor. Ele nos chama, a gente ouve. Você é ovelha. Você não é bode. Você é ovelha do Senhor. Ovelha ouve, ovelha segue. Ovelha pratica o que o pastor fala. Esses dias até o Reinaldo passou mal no culto do recanto. E aí eu fui pedir oração para o pastor Mário. E o pastor Mário nem titubeou. Ele foi orar. Isso é o que, gente? É ensinamento de Deus. Ele praticou aquilo que ele via nas pastoras. O que ele vê na pastora Kel, ele praticou. Ele nem pensou, você está... Nada. Ele praticou a fé. É isso que a gente tem que fazer. Você não precisa saber ela de cor. Mas você precisa praticar. A gente precisa praticar. Porque a gente teve exemplos maravilhosos. E aí depois disso tudo, antes disso, ai gente, como Deus é maravilhoso. Aí eu fui para a pregação que eu tinha preparado. Olha como Deus é interessante. Ele fechou o restante, que era Filipenses, do 1 ao 4. Só que eu fui só resumindo algumas partes que Deus ia me falando. E eu fui pôr no marca-texto para me lembrar. E aí eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso. Ele fala aqui para aquela igreja, para ter perseverança, para permanecer na fé, que não vai ser fácil, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Ele já falava naquele tempo. O mundo é mau, o mundo é ruim. Ele fala, sedes como os astros que brilham num lugar. Seja melhor, mesmo que você não se sinta, mas faça o melhor para Deus no lugar onde você está. E aí eu fui para uma cliente, que eles são espíritas. E aí eu falei, ai Senhor, antes de entrar lá no portão, ai Senhor, me usa, porque é difícil, gente, falar com... Olha, é difícil. A pessoa que está enraizada há mais de 60 anos nisso, é difícil a gente levar a palavra. E aí eu consegui levar uma parábola e outra parábola. Eu falei, nossa, você está falando isso daí? Olha como Deus é maravilhoso. Isso daí está escrito na Bíblia. Que quando a gente é um bom servo, Deus abençoa. Quando a gente é um bom trabalhador numa empresa, Deus abençoa. E quando esse chefe, ele é um bom para o seu empregado, Deus também abençoa, Deus prospera. E olha, ela contando a história, eu falei, nossa, que chique, né? Que eles têm tudo isso, que bonito. E eu consegui levar
passagens bíblicas. E eu fiquei tão feliz com Deus. Eu fiquei feliz com Deus que eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso. Usar uma pessoa esquisita que às vezes fala besteira, fala sem pensar, para duas pessoas com mais de 60 anos, mas não é fácil, gente, porque as pessoas olham para a gente e falam, você não viveu nada? O que você está falando? Não viveu nada. Você não tem isso, você não tem aquilo, você não viveu nada. E é interessante, a palavra de Deus, ela é assim, suave. E eu lembrei só da live, porque a gente está fazendo aula do CFC, eu e a Bibi, e é das 18 até as 21h20. E no intervalo eu entro na live da pastora. E eu consigo ver 15 minutinhos, 15, 20, quando ele dá, né, de intervalo. E aí eu peguei bem aquela parte, semear. Eu peguei bem essa parte. Você vai, uma hora vai cair na pedra, outra hora vai cair nos espinhos, outra hora vai cair numa terra boa e vai dar frutos. E eu lembrei dessa hora, eu falei, Senhor, é Tu que semeia. Nós semeamos e é Tu que dá o fruto, é Tu que dá, que germina isso tudo. E eu falei, eu vou semear, se der, se cair em boa terra, se eles forem ovelhas do Senhor, perdidos da casa de Israel, como uma pastora Cláudia falava, perdidos da casa de Israel, se ele ouvir a voz do bom pastor, ele vai e segue. E não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe. Aí você fala, eu aceitei Jesus, que nada. Quem disse que a gente pode alguma coisa? Quem nos aceitou foi Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos aceitou, Ele nos escolheu. Você não aceita nada, você só se quebranta o coração e faz aquilo à vontade de Deus. A gente não tem esse poder todo não, a gente se acha. Deus é que nos escolhe. Ele fala, mais do que Paulo, gente, que matava o povo de Deus, perseguia o povo de Deus, corria atrás, assassinava, ele tinha poder, ele tinha autoridade. Ele tinha cartas para ele poder levar e matar pessoas, a autoridade ele tinha tudo. Mais do que aquele homem, ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E ele viu a presença de Deus. Ele viu e ele sentiu a presença de Deus. E nunca mais aquele homem perseguiu a igreja. Ele foi um perseguido. Até o fim, ele foi um perseguido. Então, quem somos nós? Quem é? Não somos, mas somos amados de Deus. Ele nos ama, Ele nos comprou com preço caríssimo. Quem que ia dar seu filho próprio lá para morrer por amor de uma humanidade pecaminosa, perdida? Ninguém ia dar. Mas Deus amou nós de uma tal maneira que Ele pegou o filho dele e falou, filho, é você. E o filho ficou pronto, eu vou, pai, eu vou cumprir, eu vou até o fim. E ele foi. Então por que não dar um passo para frente, em vez de ficar olhando para trás? Aquilo lá que eu tinha era bom, a bebida era bom, o costume errado era bom. Eu vim de uma família idólatra, né? Eu vim do mundo com toda aquela carga de ensinamentos errados. É difícil também, é difícil, porque tudo a gente acha que é normal. A gente acha normal, gente. A gente é criado num ambiente que a gente acha tudo normal. Bebida normal, danças mundanas normal. A gente acha é tudo natural. Eu não nasci no Evangelho. Eu morri depois para o mundo e nasci para Cristo. Só que aquela carga que eu tinha, só eu carrego, porque Jesus já falou, eu tirei seu, filha. Eu já tirei na cruz do Calvário por você. E eu luto contra aquilo. Luto cada dia para não voltar para trás, para não voltar a ser a velha criatura. Então é isso. A gente tem que se esforçar todos os dias. Todos os dias, gente. No palavreado que a gente acha normal. Quando a gente está com os nossos familiares que não conhecem a palavra de Deus, ou até que conhecem, mas não querem saber. Os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente trabalha, a gente tem que se esforçar. E é difícil, não é fácil, porque a gente olha a pessoa e fala, nossa, eu no passado, eu fazia isso, misericórdia, hoje eu enxergo, e eu fico coitado, aí agora eu falo, Senhor, me faz enxergar aquilo como uma criança, porque eu não vou ficar com raiva da pessoa. Eu olho a pessoa e eu penso, oi, que miserento,
eu já falei, o fulano falou da palavra de Deus e ele não quer. Aí eu lembro que ele já foi uma criança. E aí eu falo, ai Senhor, tem misericórdia. Porque eu também já fui cega assim, eu também falava a mesma coisa que ele. E eu não estou aqui, Senhor. Eu não estou aqui, Senhor, nos teus pés. Eu creio na libertação. Eu creio na vida eterna. Eu creio. Então, se você crê e eu também, vamos levar adiante. Vamos praticar a palavra de Deus. Não só ler, não só ficar naquilo, só para mim, só para você. E aqui aos Filipenses, ele fala para a gente não olhar só para os nossos problemas, olhar para o outro. Não olhar só a nossa volta, o meu problema. Não, olhar o outro como um ser humano. A gente olhar a pastora Kel com respeito, como uma mulher que ela é. Ela é chefe aqui, gente. Ela é a última palavra aqui na igreja, ela é. Mas olhar também com o olhar de amor, porque ela é um ser humano. Ela é um ser humano. Ela tem dores, ela tem mágoa, ela tem pessoas que traíram, e ela está aqui, falando ainda de Jesus. Em nenhum instante eu vi a pastora falar, quero que fulano vá para o inferno, que às vezes até poderia, pastora, mas ela está ali intercedendo, ainda ela tem misericórdia. Misericórdia, como Paulo fala, ele fala assim que, tem um trechinho aqui que ele fala assim, deixa eu lembrar aqui em que parte que está, que é bem bonitinho. Ele fala que no 27, no 3:27, ele fala assim, o mais importante é que devemos portar-nos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá ou você já quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha, não é o que a pastora falou? Tá no mesmo nível, gente, no mesmo grau, no mesmo caminho. Não ficar, um está lá, a pessoa está puxando e o outro está puxando para trás. É fé contrária, é horrível. É difícil. Agora, se o outro está cansadinho, o outro fala, vamos embora, vamos para frente. Aí é o quê? A hora que o outro está cansado, ai meu Deus, eu não vou aguentar. O outro está lá empurrando. Agora o outro está puxando para trás, é horrível. É a fé contrária. E aí ele fala também, sem serdes intimamente pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós salvação, e isso da parte de Deus. Aí tem uma partezinha aqui que é bem interessante, que ele fala assim, que ele até chora pelas almas, por essas pessoas, porque eles não têm salvação, eles vão para a perdição. E ele não fala, vai para o inferno mesmo. Não, ele fala que ele fala chorando na carta por essas pessoas, porque sabe que o amor de Deus para com ele foi imenso. Então por que a gente tem que se achar melhor do que os outros, maior do que os outros? Não. Temos que ser simples. Não ficar nos holofotes, não ficar achando, tem que ter, o culto tem que ter coisa que eu não estou sentindo a presença de Deus, que é holofote, que é televisão, que é isso, que é aquilo. Não, tem que ser simples. A palavra de Deus é simples, gente. E foi assim que a gente aprendeu, na simplicidade. Nessa simplicidade nós aprendemos. E agora eu quero convidar a igreja, já que a gente recebe tanta oração maravilhosa da pastora, a gente interceder por ela, porque é difícil, gente. Olha, pensa, dá força para essa mulher para ela orar mais por nós, que é difícil, né, pastora? Desculpa te cortar, tá? Mas essa noite, eu falava assim, eu fui procurando alguém que pudesse orar por mim pelo meu zap, não achei ninguém que pudesse estar disponível a orar por mim. Então eu mesmo me orei. Mas sabe quando você puxa todo, esse está dormindo, esse é fraquinho, esse não está habilitado. Mas não era gostoso, pastora, quando tinha a Clau, que você corria sem pensar. Nem precisava, a gente já estava ali em oração. Mas era algo assim que era tão gostoso. Forte, Simone, que uma já orava pela outra normalmente. Era automático. Agora, no período realmente que eu passei do deserto, da separação, eu ia desse jeito no quarto da pastora Cláudia chorando. Ela fala, você vai me matar desse jeito. mas, Jesus. Mas, gente, a oração, Simone, como é difícil achar alguém
que ore pela gente. Eu sei que meus tias oram, eu sei que elas oram mesmo, porque eu sinto a oração delas, só que elas oram de manhã, e eu estava precisando de noite, gente. Mas você vê, pastora, que é algo que a gente acha, ela é forte, ela precisa da minha oração. A pastora é forte, sim. Ela aguenta. Gente, ela é um ser humano. Ela precisa, ela tem a parte do luto, a gente tem que respeitar. Tem a parte do luto? Tem as dores? Tem. Ela é um ser humano como nós. E no luto, Simone, a gente aprende tanto. A gente aprende a conhecer Deus. Você pensa que você conhece Deus, mas na verdade no luto, se você souber aproveitar a tua dor, a tua provação, a tua perseguição para transformar em um conhecer mais Deus, você está tirando vantagem daquilo que seria a tua desvantagem. Gente, Deus tem muito a se conhecer. Agora, Simone, eu estou observando você durante toda a pregação aqui, me senti a pastora Cláudia. Você arrepiou o tempo inteiro, menina. A pele arrepiadinha, agora que parou, gente, a pele dela arrepiadinha o tempo inteiro. Eu estou morrendo de calor. Se doando. Gente, só não enxerga que você está se doando que tem um coração invejoso. Você se doou aqui por completo. E que foi para Deus, pastora. E Deus te recompense por reconhecer. Falei, vem orar por mim, ela está foi muito interessante, orar por mim, gente. Eu não juro para vocês, eu não tinha essa parte da pregação, não tinha mesmo. Eu tinha Filipenses até as 4h30. Foi muito interessante. E aí eu cheguei em casa, eu fui ler, eu não lembrava mais nada, hoje me deu um branco, olhei, bem-vinda ao grupo. Eu não via mais nada. Aí eu falei, Jesus, misericórdia. E agora? Como que eu vou chegar na igreja? Que desespero, né? Desespero. Aí eu falei, aí eu peguei a minha Bíblia, fui. Aí a palavra... como assim, eu não quero falar, né? Deus, eu não quero falar. Né? Foi. E eu aí não eu quero falei, essa palavra. Completou, porque a pastora já começou falando de perseverar na fé, de saber que o mundo realmente é mau. Ele é mau. Ele é mau. Com a pastora, gente, eu vejo ela muito assim, no sentido realmente do evangelho, e a inveja, gente, contra a pastora Kel. Não sei do que, né? Mas o diabo inveja até o que a gente não tem, pastora. Ai, ele é Deus. Fedorento, até a nossa doença ele inveja. Até a ele dor quer ter. Da gente, né? Até se você andar assim, ele quer também andar assim. Oh, porque ele quer copiar. Se você está com... que eu não... Gente, é impressionante. E a inveja é fedorenta. É verdade. Gente, a mentira é horrorosa. Mas você ser invejoso, misericórdia. E você sabe que quem é invejoso nem percebe, tadinhos. Eles vão conversar comigo, Simone, e lança cada uma e depois termina a frase assim: eu não tenho inveja. Fica nu diante do paraíso lá do Éden, né? Agora, outra coisa que a gente está na frente é outra observância, tá? Voltei a observâncias antigas. Mas você tem um testemunho, enquanto você prega, que brilha. São os seus filhos e o seu marido no banco. Verdade. Gente, que riqueza é essa? Verdade. Os três com os olhos brilhando para a mãe. A Beatriz ficou até mais linda do que ela já é. Isso, gente, olha, agora quem arrepiou fui eu. Isso é um presente para quem prega. Eu creio, eu recebi esse presente por uma vida inteira com a minha mãe. Mas eu vejo você recebendo com o esposo e com os filhos. É bem, a admiração, pastora. A concordância. É como se eles nunca tivessem te visto na vida e você fosse uma novidade ali. Né? Bom, né? Lindo, um respeito, uma concordância. Parabéns. Eu acho que esse é o teu... Você não precisa nem abrir a boca, mas o teu testemunho no banco são as suas testemunhas, né? Testemunhas. Lindo demais. Parabéns, obrigada, Simone. Pastora. E foi fruto da oração de vocês, né? Mas olha, várias pessoas estão no mesmo culto, certo? Porque umas são miseráveis de alma e as outras são ricas espiritualmente. Porque a mesma palavra é dita, mas só alguns acatam e pegam. Eu vi isso em você o tempo inteiro. E é verdade, pastora. Até nos cultos que eu ia pouquinho, aí eu ficava sugava tudinho para mim. Tudo para mim, Senhor, obrigado. Você falou comigo. Até as correções, gente. Não é só a bênção, não. As correções também são importantes. Ai, meu Deus, doeu. Só a gente sabe que está sendo corrigido, né? Aí você fala, meu Deus, a pastora corrigiu. Doeu em mim, mas... Ai, Senhor, obrigado porque você me ama. Porque você falou comigo, mesmo assim, mesmo sendo para me dar uma cajadada na cabeça. Foi maravilhoso.
todos os ensinamentos, todo o tempo que eu Mas que ela eu pude come, gente, ela come da viver. live, ela come das lives antigas com a pastora Clau. Ela se alimenta como muitos de vocês, poucos entre vocês fazem, não vou falar muitos não, poucos entre vocês fazem. E a diferença, o alimento está ali, mas ela é aquela ovelhinha que vai e come. Ela come, a ovelha é esfomeada, né? Ovelha esfomeada. A pastora falava isso, parece que eu estou sempre carente, gente, mas acho que eu sempre estou mesmo. Ai, que para mim, gente, também. juro para vocês, a palavra todas as vezes que a pastora faz a live, desde a época da pastora Clau, é para mim. Eu falo, gente, como que ela sabe disso? É porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor vai lá É atual até hoje, né? Até Ela hoje. serve. E até as orações, gente, se vocês pegarem as orações da pastora Clau, gente, é impressionante. Aí você fala, meu Deus do céu, é tão atual, e até ela orando pra gente não parar, pra gente continuar, pra gente persistir. É impressionante. É impressionante. Aí você tá morrendo de anemia, por quê? Porque não come os nutrientes, quer comer porcaria que está no mundo. Gente, e olha que é muito, viu? Eu sei, porque eu gosto de série, eu gosto de filme, eu não vou falar que eu vou mentir se eu falar que eu não gosto. Sim, todos nós. Eu gosto, eu também, mas tem coisas que não dá, você tem que ir para a palavra de Deus. E vai se dando você um vazio, né? Se ficar muitas horas numa vai dando um série. vazio, e se você não vem no culto também vai dando. Pastora, é um dia que a gente falta no culto, parece que foi comido um pedaço. Parece que está faltando um pedacinho de você. Simone, eu também sinto. incrível. Estava uns dias atrás com os amados irmãos, e eles estão de prova. A gente está falando de tudo, e coisa de Deus, coisa de igreja e tal. Aí a gente foi para um assunto Bíblia. A gente teve que ler no celular. Enquanto eu não li a Bíblia, eu parecia que eu estava oca. Eu precisava daqueles minutos lendo a palavra de Deus. Como me faz falta, Faz. Simone. E o gostoso que eu coloquei no áudio para me ouvir de manhã, porque eu estava assim, morta, né? 6 horas da manhã. Aí meus neurônios não Aí funcionam, tem hora não. que eu escutava, tinha hora que eu não escutava. O homem falava. Mas tem gente, eu no meu caso, eu tenho que ir para a Bíblia de papel. Depois. E rabiscar. E colocar adesivinho, gente. Às vezes eu tô lendo, né, nem coisa da live, porque as da live da pastora eu tinha tudo anotado. Dia tal que ela pregava. Isso é legal, hein? Eu colocava, e eu falava, aí quando eu ia pro versículo, nossa, a pastora fez uma live dessa no dia tal, olha. Agora que eu lembro o que ela falou, vamos lembrar o que ela falou, aí você acaba. Gente, ela tem que trabalhar na parte mídia e escrever no resumo, né? A Fica descrição. gostoso, gente, porque quando eu não estou com essa minha Bíblia, porque eu gosto de marcar nessa. A minha outra Bíblia, eu fico meio... Porque eu gosto de marcar nessa, porque eu entendo ela me entende, a gente se compreende. São fases, São fases, né? São fases. Não, eu tenho as outras. Só que as outras, gente, eu não consigo. Eu às vezes, eu acho que a palavra não teve sua pastora comprou, quando eu comecei a pregar, nós compramos para ela, que é ela que pregava na época, né? Muito. E foi na Thompson que eu comecei a fazer as minhas primeiras mensagens. É muito bom. Ah, que bonito. Agora, já para mim, a letra é pequena, ela vai e volta, já tem muita coisa, mas... Eu também, né, pastora? Já leu tanto, né? Já leu de a capa sua letra a capa, tá boa. voltando. Não é a idade mesmo, a letra dela que é grande, é boa. É boa, mas eu enxergo bem. Até pequenininho eu enxergo. O Acho Reinaldo que você é fica, novinha. como se enxerga? Não, pastor, eu já tenho 43 aí. Ai, que Deus idosa. conservou a minha idade, minhas vistas, rei. Pelo menos isso, né? Tem que conservar minhas vistas. Eu consigo ler de perto. Aí eu falo, rei, eu gosto dessa Bíblia, porque essa Bíblia me compreende. Toda hora que eu vou lá, ai, Senhor, me ajuda. Eu tenho que anotar, gente, eu tenho que anotar. Eu tava na live da pastora Raquel. Eu anoto, gente, eu tenho esse hábito de anotar. Quando eu precisar assim, será que eu já preguei isso? Eu vou para ela. Ô, gente, agora vamos para a última oração, né? Só tenho que agradecer. Eu não sei receber elogios, tá, Simone? Então, se eu fiz cara de paisagem, é porque eu não sei receber elogios, não sei mesmo. Mas, pastora, você tá? é bênção. Eu não sei Você receber, é mas eu recebo. E o mais interessante, gente, que ela é simples. Ela não tem esse negócio de, que eu sou... Não, ela é simples. Ela sabe cantar, gente. Ela sabe tocar. E chega na aula lá, ela fala, eu queria tocar... Eu falei, eu queria tocar metade do que ela toca. Já tá ótimo. Olha, eu acho que eu toquei a metade da igreja embora. Gente, porque ela é humilde. E a gente tem que ser assim, humilde.
enxergar que a gente pode... Mas tem que ser prudente como a serpente, Também, né? que ela é, viu, gente? Ela é prudente, a pastora é prudente. Então vamos orar, gente, pela pastora Kel? Ó, o que vocês Tudo desejarem que pra mim vai vocês voltar por vocês 100 Isso, vezes mais. 100 hein? vezes mais, é verdade. Por Tudo isso que me vocês deseja belezura e desejarem- dinheiro. Eu lembrei da pastora Clau. Tudo que vocês desejarem para a pastora Kel, gente, vai voltar 100 vezes tanto para vocês, tá bom? E só vai ficar nela aquilo que é para edificar, consolar e salvar. Oh, glória. Amém? Amém. Em nome Obrigada, Senhor. Obrigada por esse culto, meu Deus. Ai, como tu és maravilhoso. Agora, Senhor, eu te apresento a pastorinha aqui, ó Pai. A tua filha amada, Senhor. Ah, Deus de Israel, ela terá tudo dela, Senhor. Deus de Israel, unge ela, capacita ela cada dia mais, dá força, dá muros largos, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta, meu Pai, pessoas capacitadas em ti, meu Pai, que não são invejosas e mentirosas, Senhor. Derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida da pastorinha Kel, Senhor. Que ela seja livre para pregar o Evangelho, meu Pai. Em nome de Jesus, enquanto ela puder, meu Pai, ela levar a tua palavra, levar a salvação. Deus de Israel, eu entrego a vida da pastorinha Kel, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai. E em nome de Jesus, meu Pai, abençoa ela, abençoa todos os pregadores e a todos que estão aqui no culto, Senhor. E até mesmo aqueles que vão ouvir depois, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Põe as tuas mãos, meu Pai, capacitadoras em nós, nos derrama a teu unção, a tua capacidade, o teu agir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu já te agradeço pela vida da pastorinha Kel, Senhor. Que ela esteja sempre firme, Senhor. Firme em ti, forte em ti, Senhor. Levando da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.